Bom, falar sobre a obra do Márcio de alguma forma, para mim, ela é muito preenchida de muitos aspectos afetivos pela nossa relação fraterna. Agora, o máximo que eu consigo me isentar disso, assim, eu sempre respeitei muito o Márcio. Márcio, acho que foi um ótimo profissional, um cara muito bom, que foi caminhando para pesquisas, era um cara com um conhecimento muito amplo, ele era um estudioso, ele sempre foi um estudioso. Cada campo do conhecimento que ele pegava, ele tentava se aprofundar, e com isso ele foi tendo uma riqueza muito grande, né? Então eu acho que ele era um cara muito bom, muito bom. Eu acho que é um cara que estudou Lacan, que tinha uma leitura muito interessante. Eu acho que o estilo do Márcio era bastante interessante. Assistir as palestras que ele dava, para mim, era muito bom. Eu gostava muito. Eu gostava do jeito dele se colocar, eu gostava sobre o que ele discorria, a fluidez com que ele colocava as ideias, a facilidade com que ele colocava as ideias e a riqueza com que ele preenchia a fala dele, trazendo elementos de outros campos, né? Era muito rico ouvir o Márcio falar. Acho que isso se traduz também nos livros dele. E acho que foi uma pessoa muitíssimo inteligente, sagaz, perspicaz, um analista muito bom. As pessoas falavam, gostavam muito dele. E eu o admirava bastante, muito. Aliás, ainda admiro. Márcio estudou medicina. Ele, na verdade, a primeira opção dele era agronomia. Ele entrou na faculdade fora de São Paulo, mas resolveu não fazer e fez a faculdade de medicina. E mais para o final que ele se decidiu pela psiquiatria, e aí ele começou todo o caminho dele de formação, de residência em psiquiatria. Olha, é difícil lembrar. Eu lembro, claro que a maior lembrança é do último consultório, porque eles mudaram algumas vezes de casa, os consultórios se modificavam, né? E o último que eu tenho bem claro, mas assim, o que você gostaria de saber como era? Enfim, tinha um divã, cadeira, muitos livros, a sala dele sempre foi com muitos livros, peças que ele gostava de arte, quadros, e isso. Então, não sei se eu consigo dar conta de tudo que ele fez, mas foi uma época em que ele se associou justamente. Ele conhecia já o Oscar, que também em seguida veio morar aqui no Brasil, o Oscar que é argentino, e conheceu também o Geraldino numa clínica que existia na rua Oliveira Dias, onde as pessoas que tinham aproximação com Lacan começaram a falar disso, a estudar. E daí eles saem os três e montam cada um seu consultório, mas juntos. Quer dizer, foi o início, eles tiveram a vida toda consultórios, né? Até a clínica ser fechada, eles tiveram os consultórios juntos. Então, tudo começou lá quando ele chegou da Argentina. Mas, especificamente, o que, que ele fez? Não, acho que aí ele começa a produzir alguns textos, estudar, dar, né, fazer grupos de estudos e vai caminhando. O Márcio vai inicialmente para Buenos Aires para estudar psicodrama, né, um curso que tinha a ver com Moreno e etc. Só que naquela época, lá em Buenos Aires, a psicanálise era muito forte. Lacan chegava com força, né? E as faculdades de psicologia se estudava Freud já desde o começo. E a ex-mulher dele, que era uma estudante de psicologia, que me influenciou inicialmente, que me convidou a ler Freud, etc., que eu acho que também o levou a conhecer um pouco mais o lado da psicanálise. E a partir daí ele
vai entrando na psicanálise. Que eu acho que é ela, mas eu acho que é Buenos Aires pelo clima, pela cultura, por tudo que transitava, que era uma época efervescente em Buenos Aires, em termos psicanalíticos. Quando eu me formei em psicologia, comecei a fazer, continuei minha formação, na verdade, né, fazendo grupos de estudo, a minha própria análise, e comecei a ver lugares para trabalhar. E eu trabalhava numa clínica interdisciplinar e que foi revertendo aos poucos em pedidos de pessoas para que eu atendesse individualmente. Então foi uma época que eu comecei a ver salas para atender. E o Márcio, junto com o Oscar e o Geraldino, já tinham uma casa, que era uma casa da nossa família, inclusive, que eles alugavam, onde cada um tinha o seu consultório. E era uma casa ainda sobravam quartos, cômodos. E aí o Márcio me diz, ao invés de você alugar um lugar fora, vem para cá. Inicialmente, se você quiser, você usa a minha sala quando eu não usar, né? E depois aí você vai vendo, depois você vai para fora. Mas assim, rapidamente eu já não conseguia mais atender só nos horários que ele não estava, né? Porque não estava pouco. Aí eu passei a alugar uma sala também, então toda a minha vida em consultório foi junto com eles, até que a gente, em 2006, desmanchasse a clínica, que foi o ano que o Márcio parou de atender em consultório. E com essa parada do Márcio, nós desfizemos a clínica, a casa, e cada um foi para um lugar com seu consultório próprio. Então, por volta do ano 2000, Márcio recebe um diagnóstico de uma doença neurológica degenerativa, né? Ele busca esse diagnóstico diferencial porque era uma doença meio rara, não era muito comum, pouco conhecida na época. E quando ele passa de alguma forma a estudar muito sobre a doença. Então a gente pode dizer que o Márcio sabia desde o início tudo que ia acontecer com ele, como que seria o desenvolvimento dessa doença. Uma doença que, entre outras coisas, afetava principalmente todos os músculos do organismo, né? Portanto, no final da vida ele ficou com a marcha alterada, com a fala alterada, mas sempre extremamente lúcido. A lucidez nunca o deixou, ele sempre leu, estudou, escreveu, produziu até o final dos dias dele, né? E no começo a doença os sintomas não apareciam. Demorou alguns anos para isso começar a aparecer, né? Aparecer, a ele conviver e ficarem mais intensos esses sintomas. E ele continuou produzindo, estudando, enfim, realizando tudo que ele tinha para realizar até um extremo mesmo, porque no final ele já quase não se entendia quando ele falava, ele não se locomovia e ainda assim ele mantinha o consultório. Depois que fecha o consultório, uma fase que ele fica um pouco mais debilitado, ele mantém atendimento de alguns pacientes, aí ele continua pesquisas, ele escreve um livro e as coisas pela internet ficam muito fortes nessa época, os cursos dados online e não só os cursos, mas textos, enfim, algumas outras coisas. Então, o Márcio tem uma formação como psiquiatra, então, obviamente, ele começa a trabalhar também usando os remédios, né? Só que rapidamente ele faz toda a formação dele na psicanálise e se torna um psicanalista. Como psicanalista, com clareza que as medicações não são a questão, não são. É algo muito pontual em alguns momentos para aliviar um sofrimento muito pontual. Ele não acreditava que fossem as medicações que resolvessem as questões. Como
Um psicanalista que pensa, ou que pensa do modo que pensa, não vai valorizar essa medicação, porque sabe que a questão não está na tirada do sintoma, que é o que as medicações fazem. Se ele utilizava, óbvio que não, nas análises não. Podia em algum outro momento, para aliviar, para dar algum conforto, poder receitar alguma coisa. Mas rapidamente ele faz uma crítica ao lugar do psiquiatra, né, e ao lugar da medicação. Então, sempre foi dito, pensado, e óbvio que tem razão de ser, que a minha maior inspiração fosse o Março. No entanto, a minha maior, não sei se inspiração, mas o que mais fez efeito em mim, na verdade, foi a primeira mulher do Márcio, que era que ela estudava psicologia em Buenos Aires, e quando eles começaram a namorar e ela vinha para o Brasil, ela ficava na minha casa. Eu tinha 14 anos de idade. E ela passou a fazer a faculdade aberta, então ela voltava só para fazer os exames. Então eu, na época das provas, eu ficava estudando com ela. É onde eu conheci Freud, foi quando os primeiros textos de Freud, com ela, na verdade. Essa é uma época que o Márcio estava fazendo a residência em psiquiatria, as coisas mais voltadas para a formação dele. Então, na psicologia, o meu primeiro, assim, o conhecimento de Freud foi muito mais por ela do que por ele. Evidentemente que depois isso continuou e é óbvio que o Márcio teve toda uma influência, porque eu conversava com ele, fiz cursos com ele, e com pessoas conhecidas do campo. Mas não foi o Márcio no começo. O Márcio é uma pessoa extremamente presente na minha vida. Eu fui uma filha temporona, tenho dois irmãos, né, mais velhos, o Márcio e um outro irmão mais velho. Infelizmente os dois já se foram e eles claramente são uma referência na minha vida. E o Márcio uma referência muito forte. Né? Uma referência intelectual, da questão do saber, mas fraterna, porque, como eu disse inicialmente, a gente tinha uma proximidade, nós éramos um pouco cúmplices na vida, né? Do nosso jeito, a gente se acompanhava pela vida. Eu sinto muita falta, falta do olhar dele, da compreensão e, sobretudo, da expressão dos olhos dele. A gente se comunicava muito, as expressões do olhar era uma coisa, era uma marca nossa. Ele já me olhava e eu já entendia algumas coisas, porque ele tinha uma expressão no olhar muito intensa. E nós tínhamos os códigos já muito conhecidos, né? Então, sinto muita falta dessa cumplicidade, dessa proximidade, dessa troca que a gente não precisava falar muito. E é isso.